Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais uma aula, meus irmãos, aula muito interessante. Eu sou o professor Gerson Willi. Se você é novo por aqui, eu quero dizer para você que esses slides que nós vamos usar aqui, talvez você adiante aí, né, para dar uma olhada como é que ficou a aula, já está disponível na descrição para você baixar. Você clica lá no link, segue as regras, né? E você acaba recebendo gratuitamente em casa o arquivo, inclusive, editável para você usar aí na sua aula, na escola dominical, ou então para um estudo pessoal, tá certo? Meus irmãos, não deixe de clicar no gostei, compartilhar essa aula para que a gente esteja alcançando mais irmãos. Nós já temos irmãos em vários estados acompanhando, apesar do nosso canal ainda ser bem pequeno ainda, né? Mas grato a Deus pelos irmãos que nos acompanham, nos dão apoio. E hoje, meus irmãos, nós vamos continuar a nossa aula, o nosso estudo sobre bibliologia e na lição de número 8, que vai falar sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 é o que vai dizer aqui no nosso texto áureo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a nossa verdade prática vai dizer o seguinte, que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Irmãos, a lei não salva ninguém, a gente vai ver a função da lei nessa aula de hoje. A leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e Lucas do 1 ao 4. Nós não estamos fazendo a leitura para ganhar tempo nos vídeos, os irmãos podem dar uma pausa aí se estiver acompanhando somente por aqui, mas nós vamos direto para a introdução, tá certo? Então, meus irmãos, quando você está lendo o Antigo Testamento, né, ou o Novo Testamento, e aí você quer saber qual é o assunto principal. A gente costuma dizer que o assunto principal, tanto do Antigo, né, tanto das questões veterotestamentárias quanto das neotestamentárias, né, são sobre Jesus, sobre esse Cristo que iria ser revelado no Antigo e o Cristo que já foi revelado no Novo Testamento, tá certo? Então, quando o cristão lê o Antigo Testamento, ele tem o Novo Testamento como base, principalmente nos evangelhos, para compreender a lei. Por isso, compreendemos que toda a Bíblia tem como tema principal a pessoa bendita de Jesus Cristo. A lei vai ser revelada e depois que ela é revelada, a gente vai ver a necessidade de um Salvador, e esse Salvador já estava predito desde os primórdios no Antigo Testamento, tá bom? Então, queridos, no Antigo Testamento é o Cristo que virá, no Novo Testamento é o Cristo que já veio. Vamos para o primeiro ponto aqui, o Pentateuco, a lei de Deus. Essa palavra é estranha, né? Pentateuco. O que é, professor Gerson? O Pentateuco são os 5 livros da lei, são os 5 primeiros livros que você encontra aí no cânon do Antigo Testamento, né? No nosso está distribuído de uma forma que a gente vai mostrar daqui a pouco, tá bom? Então, Pentateuco, aqui a palavra penta mais teukos, que é o do grego, né, significa 5 volumes. Eu já falei aqui os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram os livros que Moisés escreveram, né, que Deus revela para ele, e também os livros que ele vai fazendo o relato do povo de Israel, né, e dessa chamada dos patriarcas, enfim, tem uma gama de coisas aí. Hoje nós estamos fazendo realmente essa aula aqui para falar da estrutura de como se organiza esses livros, né? Então os judeus chamam de Torá, que significa instrução, tá certo? Quando você ouvir um judeu falando aí sobre a Torá Sagrada, ele está falando sobre o Pentateuco. Diz que essa parte aqui é bem realmente estrutural e a gente vai adentrar mais agora no próximo ponto. Então, meus irmãos, qual é a grandeza da lei, né? A lei serve para quê? Eu já vi algumas pessoas, inclusive, falando mal da lei de Deus, e a gente tem que observar com cautela, porque não é bem assim. A lei de Deus, ela é boa para as nossas vidas, e a gente vai entender por quê. Primeiro que nós vamos estudar, né? É costume nós estudarmos a lei pelo menos em 3 aspectos. O primeiro aspecto aqui é o aspecto moral, né? Que possui validade permanente para todos os povos. A lei, a moral, né, da lei, digamos assim, aquilo que vai dizer o que é certo, errado, né? Por exemplo, não matarás, você não deve mentir. Eu estou falando aqui do sentido mais amplo. Ela tem um aspecto permanente, irmãos, não muda. Deus, ele nunca vai se agradar de certas coisas e vai querer que o homem faça aquilo que é da vontade de Deus. Então a lei moral, né, essa parte, esse aspecto moral é uma coisa permanente para todas as gerações, tá certo? E tem um outro ponto aqui, que são as leis cerimoniais que tratam da liturgia religiosa dos judeus. Essa parte cerimonial, meus irmãos, ela vai apontar para Jesus. Essa parte cerimonial que os judeus faziam, né, que o povo de Israel trabalhava nisso segundo aquelas ordenanças, eram ordenanças até Jesus, e elas não são permanentes, tá certo? Elas se findaram, né? Se acabaram
até em Jesus Cristo, que cumpre essas exigências aí cerimoniais. E a gente também tem a parte das leis civis, né, que o povo de Israel, organizado como uma nação, precisava, né, de um modelo legislativo para que conseguisse nortear a sua vida como povo, né, como nação. Então a responsabilidade do israelita como cidadão era aqui o marco das leis civis que eram deixadas para lá, tá certo? Para eles, aliás, tá bom? Então a nossa declaração de fé vai dizer o seguinte, ó, que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo é justo e bom. A lei, ela é espiritual. Então nela, Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E você vai entender mais sobre isso no próximo ponto, nos próximos pontos que a gente vai ver agora, tá certo? A lei e a fé cristã. Qual é a relação da lei e da fé cristã, meus amados irmãos? Qual é a função da lei em relação à vida do crente, em relação à história cristã, né? Principalmente em relação a Jesus, e a gente vai ver agora nesse momento, tá certo? Então, primeiro, queridos irmãos, que a lei ela vem revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça, né? Aqui é Gálatas, ficou G1 aqui, mas é porque o computador, na hora que foi fazer, né, o texto, acabou entendendo como um. Então, queridos, a lei faz o quê? Ela chega para você e ela mostra o pecado. Você olha para a lei, olha para si e você começa a ver quão distante você é de cumprir as exigências da lei. A Bíblia diz, né, que aquele que tropeçar num jota ou num tio da lei, ele será culpado, né, diante de Deus. Então havia aqui uma amostra de pecado. A lei ela vem, ela entra, né, na história da humanidade para mostrar o quanto o homem caiu, o quanto o homem está distante e que ele não tem condições de cumprir aquilo que está sendo exigido pela lei, tá certo? De novo aqui, queridos irmãos, a lei ela serve como aio para nos conduzir à redenção em Cristo. Lembrando que aqui é Gálatas, capítulo 3, versículo 24, tá certo? Ficou 13 aqui. Vamos lá, né? Paciência na hora de escrever aí e acabou ficando 1 também. Então, o aio, né? Essa palavra aqui, ó, serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo, significa tutor. Essa palavra aio aqui é tutor que o apóstolo Paulo. E esse tutor, qual era a responsabilidade desse tutor? Era responsável pela proteção dos filhos para a escola até a fase adulta. Esse tutor, ele levava essa criança, ele cuidava inclusive, né, um escravo que cuidava inclusive com rigidez, ele ensinava essa criança e o menino ficava ali, né, a criança ficava ali debaixo dessa tutoria, né, dessa responsabilidade até a fase adulta. E ele tinha muito desejo, né, muita vontade de se libertar desse tutor, né, se livrando daquelas regras, daquelas exigências que ele impulsionava. Porém, a função desse tutor era conduzir esse menino até a fase adulta, né, com ensino, né, com instrução. E Paulo está dizendo que ela serviu como esse tutor, né, como esse aio para nos levar até Jesus Cristo. Ela nos conduziu até Jesus Cristo, ela nos apontou Jesus Cristo. Quem vivia aí sentia o desejo, né, irmãos, debaixo da lei, de que claro, né, numa perspectiva espiritual, de se libertar da lei, né? Porque primeiro não conseguia cumprir e ficava a lei ali apontando os erros, mas em Jesus Cristo a gente encontra a redenção, tá certo? Terceiro, meus irmãos, que a lei ela era transitória. A gente sabe que essa lei ela era passageira, se cumprindo então assim até em Jesus Cristo. E depois aqui ela encerrou a humanidade debaixo do pecado. A lei pegou e prendeu a humanidade. A humanidade agora mostra, né? A lei agora mostra à humanidade que ela está presa debaixo do pecado e não consegue agradar a Deus. Tá certo, irmãos? Eu acho que ficou bem claro aqui, né, sobre o tutor, de como a lei ela funciona. Então a lei de Deus ela vem mostrar, a lei é boa, o problema é em nós que somos ruins e não conseguimos cumpri-la por nós mesmos. Então a gente vai precisar de quê? De um Salvador. E ela, né, como o aio, vai nos levar até esse Salvador. Então desse modo nós vamos entender o seguinte. Primeiro, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Depois, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, tá certo? E Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Primeiro que ninguém, nenhuma época, irmãos, foram salvos pela lei. Tem gente que acha que no período de Abraão, né, enfim, foram salvos pela lei. Meus irmãos, eles foram salvos pela fé.
né? No antigo foram salvos pela fé no Cristo que viria e no novo, no Cristo que já veio, tá certo, irmãos? Então a lei tem essa função de mostrar que o homem por si só, ele não tem condições de se salvar. Ele precisa sim de um mediador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele cumpre essa lei, e aí fazendo o sacrifício vicário, né, que é substitutivo para nos salvar. Então agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. Cristo cumpre uma vez por nós, né, nesse sacrifício, fazendo com que a gente se liberte desse tutor e agora cresça aí na pessoa do Senhor Jesus, segundo a graça, tá certo? E ele nos resgata da maldição que a lei apontava para a morte e agora a graça aponta para a vida, tá bom, meus irmãos? Próximo ponto aqui, chegamos nos evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho, o vocábulo vem da palavra grega aqui, evangelium, né? Que significa aqui de bom ou bem, e evangelho, né? Mensagem, anúncio, eu não sei muito falar grego, né? Então, essa palavra aqui, né? É a mistura, né, desses dois termos aqui, significa mensageiro ou então anúncio, tá certo? Então o termo era usado inicialmente para o mensageiro que trazia uma boa notícia. Antes dos evangelhos mesmo, né? Por exemplo, foi encontrada aí uma placa, né, que dizia, né, do nascimento de determinado rei, que aquilo ali era um evangelho, uma boa notícia, uma boa nova, tá bom? Então há achados arqueológicos, como eu acabei de falar, antes de Cristo, que mostram que o uso da palavra, né? Inclusive essa palavra evangelho já era usado antes mesmo dos escritos, né? Ou ser usado esse termo no período cristão. Então tornou-se popular na era cristã, tá certo? E então acabou tomando essa conotação de referir-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Os autores, né, que são chamados de evangelistas, que significam portadores das boas novas, são aqueles que escreveram a biografia de Jesus, digamos assim, né, os relatos daquilo que o Senhor Jesus fez no seu ministério terreno, tá bom? Então, aqui, ó, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, esses 3, pelo menos aqui, são os evangelhos sinóticos, que significam os evangelhos que são mais semelhantes, né? A gente vê uma semelhança muito grande entre eles, Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos também o quarto evangelho, que é o evangelho de João, que tem as suas peculiaridades próprias, enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. O João, ele vai escrever coisas que os outros evangelistas não escreveram, coisas particulares de Jesus, encontros, né, pessoais de Jesus, e também ele vai revelar diálogos, né, que os outros evangelistas não fizeram. E aí, irmãos, isso não significa que a mensagem é diferente uma das outras. A gente encontra muita coisa, né, em Mateus, Marcos e Lucas, que tem também em João. Porém, João ele tem uma escrita um pouco peculiar, né? Ele parece que ele já tinha lido Mateus, Marcos e Lucas e agora ele vai colocar coisas que, digamos assim, os outros evangelistas não colocaram, né? Para complementar. Inclusive, ele não registra a genealogia, ele já começa no princípio, era o verbo, tá certo? Então aqui, como eu acabei de falar, ressalto que, embora retratando um modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única, tá bom? Próximo ponto aqui, a mensagem do reino de Deus. Nos evangelhos, irmãos, a gente vai encontrar o tempo todo essa perspectiva, essa fala desse reino que há de vir, né? Desse reino que irrompe contra o reino maligno das trevas que estava aqui tomando de conta no mundo por causa do pecado e da legalidade que os homens assim o deram. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João vão falar desse reino. Veja aqui, queridos irmãos, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, revelado em Mateus 3,16, e a sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus, tá bom? Jesus aqui em Marcos e Mateus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. A gente sabe que quando pensa na linhagem de Davi, é a promessa de um rei que se assentaria no trono eternamente, tá bom? Então, nos outros sinóticos, o reino aparece como o tema central da mensagem de Cristo. Então, o reino de Deus irrompendo, entrando, né, nesse mundo para amarrar o valente, para colocar todas as coisas agora debaixo dos pés de Jesus Cristo e através, inclusive, do seu sacrifício, tá bom? Então, João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Então é muito importante a gente entender isso, que há uma mensagem do reino de Deus, a mensagem das boas novas e também a mensagem de guerra contra esse reinado parasita que inclusive estava aí tentando deturpar, né? Ainda continua, né? E agora a igreja de Deus, ela vai contra, né? Somos súditos desse rei, Jesus Cristo, que nos comprou para a sua glória. Então, em João aqui, ó, sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão
dos pecadores. Para você ser súdito desse reino, para você entrar nesse reino, você precisa se arrepender dos seus pecados. E esse arrependimento, irmãos, não é uma coisa meramente psicológica, né? É algo que tem que ser pelo Espírito Santo, que vai até o pecador, né? Tentando assim convencê-lo, né? E esperando que esse homem, que essa pessoa aceite essa mensagem para ele ser regenerado, tá certo? Então, meus irmãos, o próximo ponto aqui, a mensagem da salvação. Os 3 títulos de Jesus nos evangelhos: Salvador, Cristo e Senhor. Salvador da condenação do pecado, Cristo, que significa o Messias, né? O ungido de Deus que estava prometido no Antigo Testamento, e Senhor, né? O Kyrios, né? Aquele que está sobre todas as coisas, que governa todas as coisas, que tem o poderio em todas as coisas, tá certo? Então, queridos irmãos, aqui nós vemos, né, que Jesus ele veio para salvar o povo dos seus pecados. É preciso crer nele para ser salvo. Ele veio para salvar o que estava perdido e ele é o Salvador do mundo. E outra coisa, que a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Irmãos, os méritos são de Cristo, tá certo? Ninguém é salvo pelas obras da lei. Ninguém pode se gabar que é um bom cristão porque guarda as obras da lei. Não, nós olhamos para Cristo e nele temos a confiança que ele nos resgatou da lei do pecado, tá certo? E da lei também da maldição que estava sobre toda a humanidade. O próximo ponto aqui, queridos irmãos, já chegando ao final da aula, né? A transformação do caráter, né? Então, a maneira própria de cada pessoa exigir e expressar-se é o que significa o caráter, né? O caráter é isso, a maneira que você pensa, a maneira que você se expressa, aquilo que é interno seu, de como você enxerga o mundo e assim lidar com ele, né? Então, somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. O caráter humano está totalmente desvirtuado quando ele, assim, entra nesse mundo, né? Digamos assim, ele nasce nesse mundo aqui. Então, ele precisa nascer agora da água e do Espírito. Ele precisa nascer para Deus, né? E aí, irmãos, ter essa transformação. Quem faz isso não é a persuasão humana, não é uma boa dialética do pregador, é o Espírito Santo. Então, desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter cristão. E isso vai acontecendo também quando ele aceita Jesus, ele muda a sua vida e aí ele vai entrar no processo de santificação, onde a sua mente, né, os seus trejeitos, a sua vida está se coadunando, está se colocando como se fosse, né, a semelhança de Jesus. O processo da santificação é isso, irmãos. É você cada dia mais estar parecido com Cristo, tá certo? Então só o Espírito pode mudar o modo de pensar, né, de agir e de como você se expressa, tá certo? Então, na lei, a dissolução do casamento, lembrando, mudar isso aqui segundo a vontade de Deus, tá certo? Então, na lei, a dissolução do casamento, o próximo ponto aqui, a restauração da família, era permitida por qualquer motivo, né? No início, mas nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher, tá certo? Então, o propósito realmente do casamento foi que ele seja indissolúvel, né? Que muita gente aí vivia se separando por qualquer coisa, mas a gente vê na palavra de Deus que não foi esse o plano do Senhor. Aquele que casou-se, né? Aquele que recebeu o matrimônio, né? Que contraiu o matrimônio, que ele permaneça nesse matrimônio até o fim, com exceções aqui, né? De morte, infidelidade e deserção do lar pelo descrente. Mas a gente sabe, né? Eu não coloquei aqui, mas é importante dizer que mesmo assim, né? Com a questão da traição, infidelidade, o aconselhado é que o cônjuge perdoe, né? Se é possível, se ele tem condições disso, se ele trabalhou no coração isso, que ele perdoe e assim vá adiante, né? Porque o Senhor nos perdoa de tanta coisa e nós também precisamos pensar nesse ponto, tá certo? Vamos para o nosso último ponto aqui, a regeneração da sociedade. A nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e a sociedade envolve pensamento, palavras e obras. Irmãos, a sociedade ela precisa, ela carece, né, dessa regeneração. A sociedade está corrompida, o mundo, né, as organizações, todas estão corrompidas e por isso que a palavra de Deus ela vem para fazer essa transformação. Então o Senhor Jesus ensinou a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Meus irmãos, amar a Deus e amar o próximo não é uma coisa fácil, né? Por causa da pecaminosidade. Então, por Jesus Cristo é que nós chegamos a esse ponto, né? Então, os evangelhos asseguram que o amor a Deus para com a humanidade é a base da salvação,
tá certo? É importante quando você se salva em Cristo, né? Eu digo se salva, mas quem salva é Jesus Cristo. Quando você recebe a salvação em Jesus Cristo, agora você começa a enxergar a humanidade de uma outra forma, né? Uma forma assim, que a gente observa, da pena, da dó, né? Compaixão por aqueles que estão perdidos, e aí por isso nós vamos fazer a pregação do Evangelho. Então, assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. É essa a nossa mensagem. Quando a gente enxerga a quão grande salvação, a transformação do nosso caráter, da nossa mente, começamos a pregar a palavra de Deus para que outros possam também ser alcançados. Essa é a mensagem do reino e é por isso que nós precisamos falar dele, né? Dessa mensagem do reino de Deus. A nossa conclusão é o seguinte, que a função da lei era transitória, ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento da fé em Cristo Jesus ou em Jesus Cristo, tá certo? Meus irmãos, nós chegamos aqui ao final dessa aula. Quero agradecer se você veio até aqui. Deixe aí o seu comentário e nós nos encontraremos na próxima aula, na lição de número 9, tá bom? Deus abençoe a todos e que vocês sejam enriquecidos em Cristo Jesus. Amém.